Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius Dacal e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade na nossa série de React para iniciantes. Então galera, no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o Use Effect, como que a gente pode utilizar ele para rastrear mudanças no nosso state e a partir dessas mudanças a gente executar um bloco de código. No nosso caso, cada vez que o nosso input, que o valor do nosso input mudar, a gente vai efetuar novamente a busca por novos produtos ou por produtos que fazem matching com o que a gente está buscando. Novamente, se você caiu direto nesse vídeo, eu vou deixar um link aqui em cima para você voltar lá no primeiro vídeo ou no vídeo anterior. Eu vou deixar um link para a nossa playlist. Então acompanha primeiro os vídeos anteriores e depois volta aqui para esse vídeo. Se você está vindo do vídeo anterior, é só continuar de onde a gente parou. Eu só fiz algumas alterações, algumas pequenas alterações que acabou não sendo incluída no vídeo anterior e que a gente vai poder acompanhar hoje aqui no pull request, que ainda está aberto, que a gente vai fazer merge dele hoje durante aqui a gravação desse vídeo. Então, para a gente não ficar enrolando aqui mais, vamos pular direto pro código para ver como é que isso está funcionando. Aqui eu tinha deixado esse PR aberto. Eu queria agradecer o pessoal que veio aqui, interagiu, deu um like, deu um approve pra gente. Muito obrigado, eu acho bem legal assim ter esse tipo de interação, até principalmente se você não é acostumado a trabalhar com Git, pelo menos vem aqui e já começa a ter um pouco de familiaridade com o GitHub. Então vamos aqui nos arquivos que a gente mudou. Um dos arquivos que não foi incluso no vídeo anterior foi o gitignore, que eu acabei movendo ele para nossa pasta raiz, porque antes ele estava dentro da pasta web. E como agora a gente tem a gente tem código tanto no lado da API quanto aqui no lado da UI, eu acabei tendo que mover o nosso gitignore para a pasta raiz, né? E removendo ali o barra dele aqui do Node Modules. Porque daí, agora desse modo que está aqui, ele não vai rastrear, ele não vai tentar incluir no Git o Node Modules que está na pasta API. Então, se você por um acaso está trabalhando com o Git no projeto e teve esse problema, que o Node Modules foi junto com o seu commit, é só você incluir ele aqui no gitignore. E mover o gitignore para dentro da pasta raiz, que é a pasta raiz do projeto, não a pasta web, né? No caso que estava anteriormente, estava na pasta web. Então, essa foi a mudança que acabou ficando de fora. Vou fazer um merge agora, tá? Vou fazer um merge para master. Ele fez um merge para master. Se você não for incluir isso manualmente, a alteração do Git, pode fazer um merge dessa branch, que é a feature 1. Só fazer um git pull origin feature 1 dentro da sua branch, que ele vai atualizar a sua branch já com as alterações dessa branch específica. Por que eu não vou falar para você atualizar direto na master, fazer um pull da master? Porque dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, a master já vai estar com muito mais código, vai estar talvez com o projeto inteiro, e você vai acabar puxando muito mais código do que você gostaria. Então, por esse motivo, faz um merge da feature 1, que é a branch específica das alterações que a gente fez na aula passada. Agora eu vou aqui, como vocês podem ver, ainda estou na feature 1. Eu vou fazer um checkout para master. Tá? Vou atualizar minha master com o último código. Ele atualizou aqui, já baixou as alterações. Vou fazer um clear. Um clear aqui também. Aqui a nossa tarefa que era implementar a API, vou mover ela para done. Ela está concluída. Vou puxar, vou arrastar ela aqui para doing, porque a gente está trabalhando nela. Deixa eu abrir aqui. Vou pegar o código dela, que é o 6, e vou criar essa nova branch. Só para vocês darem uma olhada, é a página completa hoje, com a busca, o título e o botão ali para ir para o formulário. Vou criar a nova branch. Feature 6. Criei, já estou com a nova branch. Se você cortou a execução da sua API, é só vir aqui e fazer um yarn start ou npm start, se você estiver utilizando npm, não tem problema nenhum. E ele
ele já levantou aqui a nossa API na porta 5000. E aqui na web, se eu faço em yarn start também, ou npm start, e ele já começou, vai levantar aqui o meu server. Fez, ele já está listando aqui, ele está fazendo um request, pegou todos as promotions que estão cadastradas. Então, vamos começar o trabalho. Para a gente poder criar... Na aula passada, a gente acabou fazendo um request aqui dentro da própria página em si, da configuração de página. A gente vai criar um componente específico para isso. Então, um componente que vai conter toda essa lógica. Eu não vou deixar aqui na parte de configuração das páginas, tá? Essa nossa lógica. E também a gente vai criar alguns componentes visuais para a gente poder abstrair algumas lógicas de alguns estilos da nossa aplicação. Um dos que a gente vai abstrair hoje vai ser esse tipo de estilo aqui. Para manter a página centralizada, a gente vai criar um componente específico para isso. Então, vamos começar aqui dentro da nossa pasta Promotion. Eu vou começar criando aqui uma nova pasta. E essa nova pasta vai ser a Search, que é a Promotion Search no caso. Então, aqui dentro de Search, já crio o nosso arquivo, né? Search.js. Aqui eu já posso começar importando React, de praxe, né? Sempre que a gente for utilizar JSX, a gente precisa importar o React. E eu também já vou importar um pouco dessa lógica lá para dentro, tá? Deixa eu copiar essa parte aqui. Defino o nome do componente aqui, né? A gente tem nesse caso aqui, Promotion Search. E colo aquilo que eu copiei. Já pode fazer um export default aqui também. E ok. E aqui eu posso copiar só esse conteúdo aqui, tá? Return. Vou colocar uma div aqui e vou soltar essas promotions aqui dentro dessa div. Então, copiei a listagem, copiei a lógica para fazer o request e falta copiar esses imports aqui. Tanto o Axios quanto o useState e o useEffect. useState e o useEffect. Posso remover ele daqui. Posso remover esses imports extras aqui também que a gente não vai precisar, tá? E agora como é que eu faço para ele continuar? Porque a gente quer que ele continue renderizando a nossa lista. Pelo menos da maneira mais básica aqui possível. Eu vou importar aquele componente que eu acabei de criar. Então, que ele é o Promotion Search. From Components, Promotion Search. Porque ele está dentro da pasta. Então, tem que repetir, como sempre. E aqui eu chamo esse componente, salvo ele aqui e salvo ele lá. Aqui ele deu um erro, porque a gente acabou esquecendo de levar o import do promotion card. Eu poderia simplesmente passar ele assim, com o caminho absoluto, tá? E se tiver perto também, vocês preferirem, poderia simplesmente também fazer ponto barra, que é o caminho relativo para o card de acordo com a pasta que a gente está, né? Qualquer uma das duas opções nesse caso seriam válidas. Salvei aqui essa página, salvei aquela lá também, e ele já renderiza para a gente a nossa listagem. Vamos começar a melhorar um pouco isso, então. Aqui, como a gente falou, a gente vai criar um componente para a gente começar a centralizar, para a gente começar a abstrair essa lógica de estilo aqui de centralização. Então, aqui dentro da pasta Components, eu vou criar uma pasta chamada
UI. E essa pasta UI, ela vai conter todos os componentes que seriam genéricos para a gente. Que seriam componentes genéricos? Seriam componentes que facilmente você poderia extrair aqui de dentro desse projeto e reutilizar em outros projetos. Que ele não conteria nenhuma lógica de negócio em si, nada específico da aplicação que a gente está criando. É mais relacionado a, por exemplo, um button ou um componente que só serve para centralizar o conteúdo da tua aplicação, ou uma grid que você tem dentro do seu projeto. Esses tipos de componentes seriam incluídos na pasta UI. Então, vou criar aqui, dentro da pasta UI, eu vou criar mais uma pasta e vai chamar container, no caso. Tá? E esse container, novamente, a gente tem que criar o arquivo aqui dentro, container.js. E esse container vai conter esse código aqui. Não todo o código, tá? Deixa eu importar aqui. Import React from React const UI container. Lembrando as regrinhas de nomenclatura, né, que a gente está seguindo. Fazer um export default UI container. E aqui a gente cola aquele código, removi o conteúdo de dentro dele, vou formatar aqui. Para formatar eu vou rodar o Creator só. Pronto. Então aqui ele já veio com estilo, né? Se a gente quisesse, a gente poderia também jogar esse estilo aqui. Inclusive, vamos fazer isso. Import container.css só para deixar, ao invés de deixar um inline style aqui, a gente vai jogar para dentro de um arquivo CSS. E aqui a gente vai setar uma classe UI container e vamos copiar essas duas regrinhas que a gente tem aqui. Lembrando que a gente tem que lembrar as diferenças, né, entre o inline style do React e o CSS mesmo. Então tem algumas coisas que a gente precisa mudar, como por exemplo, lá quando a gente passa número, ele entende que o número é pixel, naquele caso. Aqui a gente tem que deixar explícito que é pixel, senão não iria funcionar. Então salvei aqui. Aqui eu já estou importando o arquivo container CSS, só ficou faltando eu remover aqui e passar um class name para ele. Nosso class name, no caso, é UI container. Então, o que ficou faltando aqui é que a gente quer que esse cara aqui ele vai ser utilizado como um wrapper. E a gente vai passar um conteúdo para dentro dele, tá? Deixa eu só explicar aqui. Eu acho que é melhor começar daqui. A gente tem aqui a Pages Promotion Search. Vou importar aquele container. Import UI container from components UI container. E agora esse UI container, a gente simplesmente vai colocar ele aqui. E a gente está passando um conteúdo para dentro dele, correto? Normalmente a gente estava utilizando, passando props para os nossos componentes. Quando a gente faz isso daqui, que a gente está colocando uma tag e está passando para dentro dessa tag, está passando outro componente, ou um texto, por exemplo, esse texto ele vai virar uma props também. O nome dessa props é children. Então, é só vir aqui no container, aqui a gente teria as props, só vir aqui e colocar children. Então, esse seria um dos edge cases do React, que você, quando você passa ele como um elemento ali dentro, ele vai criar essa props chamada children. E daí eu só estou mandando renderizar a props que eu recebi, que seria todo aquele elemento. Eu estou mandando renderizar dentro dessa div aqui nossa. E a gente consegue daí setar os estilos aqui e ele vai funcionar da maneira que a gente espera. Vou salvar aqui. Lembrando, aqui eu estou passando aqui dentro, né? Para dentro do UI container. Salvei e ele já renderizou. Se eu der um inspecionar aqui, ele vai estar lá, ó, dentro do UI container,
ele tá todo o conteúdo da nossa página, que do outro componente nosso que chama Promotion Search, que a gente ainda não tem um class name para ele. Mas isso é interessante porque vocês vão acabar no desenvolver de uma aplicação grande para inúmeros componentes, você acaba utilizando o Children. E ele é bem legal de utilizar. Para alguns casos, você ganha alguma flexibilidade utilizando essa abordagem de passar o Children e ter um componente ali só para setar um estilo. Salvei ele. Agora vamos trabalhar em cima do nosso search. Então aqui, para a gente começar, vou criar um class name para esse cara. Ele vai chamar Promotion Search. Vou criar um header para ele. E o class name dele vai se chamar Promotion Search Header. Para dentro desse header, eu vou ter um H1 promo show e depois vou colocar aqui o nosso button. Não, depois aqui é o nosso link, na verdade, né? Então deixa eu importar o link. Import link from. Lembrando aqui o link ele precisa estar dentro de chaves porque ele é um export nomeado. Então, from React router DOM. Vou colocar aqui link to e agora como é que eu sei para onde que eu tenho que mandar aqui qual link que eu tenho que mandar? Vamos dar uma olhada lá nas nossas pages que a gente definiu uma configuração aqui no root e ele está falando que para a gente mandar para o formulário é só esse /create. Então é só vir aqui e colocar /create. E de acordo aqui é nova promoção. Deixa eu colocar aqui então, nova promoção. Vou salvar. E ele já incluiu aqui pra gente o nosso título e o nosso link. E aqui mais para baixo, eu vou adicionar uma section. E nessa section eu vou ter um class name também. Que vai ser o Promotion Search. Input. E aqui eu vou ter aqui dentro um input. Type Search. Por enquanto, eu só vou deixar assim. Vou salvar. Ele já incluiu para a gente aqui o input, e o título e o botão. Vou começar a setar um pouco de estilo para parecer mais com os nossos designs. Criar um novo arquivo aqui chamado search.css. E vou começar estilizando o nosso header. Então tá aqui o nosso header, vou colocar um display flex nele, para ele colocar tudo em linha. E vou colocar um justify content. Então seria como que eu quero que fiquem distribuídos os elementos na nossa linha. Eu vou colocar um space between, porque daí ele vai empurrar os dois elementos para os cantos. Então no que eu coloco aqui space between, salvo. Voltando aqui, eu tenho que fazer um import antes do arquivo CSS, search.css. Salvei, ele já jogou aqui em linha. Porém, se vocês verem aqui, ele não está alinhado de assim, né? Ele está mais ou menos assim. Então, é só voltar aqui e colocar align items, center.
Beleza, alinhou. Qual que é a diferença? O Justify Content é para falar como que os itens vão ser distribuídos assim, na horizontal. E o Align, nesse caso aqui, ele está especificando como que vai ser distribuído na vertical. Então, aqui ele já está funcionando. Vamos estilizar o nosso input, que era Promotion Search Input. Aqui, só voltando, vou colocar um margin bottom de 20 pixels, mais ou menos. Depois a gente pode rever ali no nosso design como é que tá. E aqui no nosso Promotion Search Input, eu vou colocar também um Display Flex nele. E eu vou estilizar o nosso input. Tá? Observando que aqui, nesse caso, eu coloquei o input, ele está aqui depois dessa regra, então eu só estou estilizando especificamente aquele input e não os inputs gerais da aplicação. A propósito, o que a gente vai fazer é remover isso aqui e a gente vai remover aquela section. Só copia o class name aqui da section, coloca no nosso input e remove essa section. Nesse caso aqui, o nosso input ele não precisa estar dentro de uma div específica. Então, depois ali que a gente já colocou o class name no nosso input, aqui, a gente vai começar a estilizar ele. Aqui a gente pode deixar um display flex. A gente vai colocar um height para ele de 42 pixels. Um border para ele de 1 pixel solid. E a cor que eu vou colocar vai ser um CCC, que é um cinza. E o border radius para ele é um border radius de 4 pixels. Vou salvar. Ele já está mais parecido com o que a gente quer. Porém, ainda falta colocar um width nele de 100%. E um margin bottom para ele de 20 pixels. Ah, beleza. Agora ele está mais parecido já com o nosso layout. Então, aqui no search, eu coloco um placeholder para ele. Vou começar a formatar aqui. Buscar. Salvei, vamos ver como é que tá ficando o resultado. Beleza, a gente precisa aqui adicionar um padding para ele não ficar tão colado aqui na borda. Então deixa eu adicionar um padding. Deixa eu fechar aqui o container. Adicionar um padding para ele. Em cima e embaixo eu vou deixar 0, porque ele já está fixo a altura. E nas laterais eu vou colocar 10 pixels. Pronto. E aqui esse size também, ele parece que ainda está pequeno. Deixa eu ver aqui, font size 16 pixels. Salvei, pronto, já está um pouco maior. A única coisa é que aqui ele precisava estar mais arredondado. Então vou colocar a mesma coisa que a gente colocou nos inputs. Nos inputs a gente tem 8, aqui ó, tem 8, vou colocar 8 lá também. Então, volta aqui, border radius, 8 pixels. Salvei, agora sim está bem mais parecido com o nosso layout. Agora a gente corrige o título e o botão. Então, aqui no nosso título, header H1. Vou colocar um text transform uppercase, para ele colocar tudo em letra maiúscula. E um color para ele, vou colocar também por enquanto de CCC. Salvei. Muito claro. Vou escurecer um pouco. Lembrando que para manter as cores de cinza é só diminuir, repetindo sempre equilibrando ali os valores dos hexadecimais. Então vou colocar 888. Também vai ser um cinza. Pronto. Olha, já ficou um pouco mais escuro. Ficou melhor de a gente enxergar.
Então tá. Agora o botão a gente vai deixar um pouco de lado por enquanto, tá? E a gente vai trabalhar em cima da nossa busca. Depois a gente volta e revê como que a gente vai estilizar o nosso botão. Então, voltando aqui na busca, eu tenho o meu state promotions e o set promotions. E logo quando, por causa desse use effect, logo quando carrega, quando monta o meu componente na tela, ele vai fazer uma requisição para ele buscar nossas promoções. E assim que ele finaliza ela, ou seja, assim que ele entra aqui no then, que ele terminou o request, obteve uma response, ele vai setar as nossas promoções, o response.data, dentro do nosso state. Isso está funcionando já, agora a gente vai fazer a nossa busca. Para a gente começar a implementar a nossa busca, eu preciso criar um novo state, que ele vai ser, aqui ele vai se chamar search. E aqui vai ter o set search. A gente vai colocar aqui o useState. E o valor inicial desse useState é uma string vazia, porque esse daqui vai ser o valor do nosso input. Por isso que tem que começar como uma string vazia. Tá? Vou colocar aqui value, vou colocar search. E agora eu passo por um onChange para ele. Então aqui para o nosso onChange eu vou passar um callback para ele. Ou seja, o que eu quero que ele faça quando tiver um onChange no input. Então, vou colocar aqui passar uma função, tá? Uma arrow function. E toda vez que ele alterar o valor do input, eu quero que atualize o valor do meu state, search. Então, aqui no onChange, eu vou receber um parâmetro, que é o evento, no caso. E eu vou fazer com que ele sete o event.target.value dentro do meu state. Então, eu vou fazer um set search e vou colocar event.target.value, ele vai setar aqui para dentro do search. Tá? Então, o que vai acontecer? Toda vez que ele digitar, eu vou pegar o novo valor do input e vou setar ele dentro aqui do meu state, tá? Meu state vai sofrer uma atualização e eu estou passando aqui sempre o value com o valor que tiver no state. Então, ele acaba se tornando um controlled input no React. O React ele tem dois tipos de você trabalhar com input. Ou é um uncontrolled ou um controlled. Ou seja, o uncontrolled é quando você não passa o value para ele e você talvez está armazenando os valores de alguma outra forma ou está simplesmente deixando o browser lidar com todo o state do formulário e quando o usuário clica no submit, você roda um JavaScript para capturar todos aqueles valores e fazer o submit do formulário, por exemplo. Isso seria um uncontrolled input. Ou seja, você não está controlando os valores de cada um, você não está passando value para cada um, está deixando o browser lidar com ele. No nosso caso, a gente quer um controlled input, que a gente quer controlar exatamente o valor que vai estar dentro do input e a gente também quer atualizar o nosso valor do state, para a gente saber qual o valor que está lá dentro do input a toda vez que ele for alterado. Tá? Então, aqui, eu já estou armazenando, estou atualizando meu state. Vou salvar. Vou testar aqui na minha aplicação, tá? Vou testar aqui, então, kit, book. Ele está atualizando o valor do input, então é um dos sinais que está funcionando. Essa atualização do state. E se eu vim aqui em component, no promotion search, eu consigo ver os hooks e os valores de cada hooks que está dentro daquele componente. Então, eu consigo ver que um dos hooks um dos states é aquele state que a gente está armazenando a promoção e o outro a gente está armazenando aqui o nosso valor do input. Então, corretamente, ele está atualizando sempre o state, tá vendo? Se eu colocar aqui em notes, ele já atualizou aqui o valor do state. Então, com isso eu garanto que o ciclo está funcionando de atualização do input. Agora, o que a gente quer fazer? Toda vez que alterar o valor do input, a gente quer que faça um novo request passando essa busca. Como que a gente pode fazer isso? O useEffect, como eu comecei a explicar no vídeo anterior,
a gente teve que passar um input vazio para ele só executar quando o componente montava. Porque esse segundo parâmetro que eu passo quer dizer para o React: eu estou te passando um array de parâmetros, de valores, e eu só quero que você execute o que tiver dentro do UseEffect quando um desses valores mudar. Como a gente passou um array vazio, os valores nunca vão mudar. A gente garantiu que os valores nunca mudariam e que ele só seria executado na hora que montasse o componente. Então é isso que esse segundo parâmetro faz. Ele é um array onde você pode passar valores e toda vez que algum daqueles valores alterar, ele roda o UseEffect de novo. Então, o valor que eu quero que ele rastreie é o search. Com isso aqui, toda vez que o search mudar, ele vai fazer um novo request buscando novos dados. Sempre que o valor de search mudar, ele vai lá e vai executar de novo esse bloco aqui. E isso também acontece na hora que está montando o componente. Então, quando terminou de montar o componente, ele vai lá e executa o UseEffect, mesmo que o search não mudou ainda, porque é o valor inicial. Esse ciclo inicial ele sempre vai executar. Ele vai estar fazendo um request toda vez que for alterado o search, só que ele não está fazendo a busca porque ele não está passando o parâmetro de busca ainda para o server. Como é que a gente pode implementar isso? Eu vou implementar aqui um const params. Vou falar que ele é um objeto vazio, tá? Vou colocar um if. Se o search, se ele tiver um valor no nosso input, eu vou fazer um params ponto. Aí aqui que vai o parâmetro que eu estou passando para a minha API, para ela buscar. No caso aqui, eu tenho que colocar que eu quero que busque o título. E eu coloco params.title é igual a search. Tá? Só incluo o parâmetro se realmente tiver uma busca. Tá? E esses parâmetros eu passo aqui, coloco params, passo como segundo parâmetro aqui para minha busca. Tá? Vamos ver se ele já está funcionando. Vou dar um inspect aqui e vou mandar ele buscar por kit. Ele fez uma busca aqui, passou um title, tá? E ele não retornou resultado nenhum para a gente. Deixa eu só apagar aqui. Por que ele não retornou resultado nenhum para a gente? Eu vou copiar o título inteiro e vou colar. E agora ele achou esse resultado aqui aquele item. É porque quando a gente passa daquele jeito ali para nossa API, lembrando que a gente está utilizando o JSON Server, então por isso que a gente está fazendo dessa maneira, tá? Ele entende, ele consegue fazer a busca para a gente em cada campo que tinha na entidade e a gente está mandando buscar um título. Quando a gente passa dessa maneira, ele está tentando fazer um título exato, um matching exato, tem que conter exatamente o título que a gente passou. E não é isso que a gente quer um like, que é simplesmente, se tiver um título, se dentro do título tiver o que a gente está buscando, aí sim traz o resultado. Não precisa ser o nome completo. Coloquei um like, então, é isso que ele vai fazer. Agora, quando ele já atualizou aqui, quando eu pesquiso por kit, ele já traz para mim esse resultado. Eu não preciso mais digitar o nome completo por causa daquele like que a gente incluiu. E se a gente olhar aqui no network, deixa eu colocar aqui, vou apagar esse cara, pode olhar aqui que ele está fazendo um request, tá? E está passando esses parâmetros ali na URL para nossa API. Beleza? Então, assim a nossa busca está funcionando. O que a gente buscar aqui, ele vai estar indo lá na API e vai estar buscando. Agora vamos trabalhar em cima do estilo. Uma das coisas que a gente ainda tem que implementar, a gente tem que melhorar aqui as nossas promoções, porque elas estão bem coladas ainda, né? Então eu vou colocar aqui, o que eu vou fazer é criar um componente específico para a lista de promoções, para a gente poder ter os states de loading e os states caso tiver um erro. Então por enquanto aqui vou criar o promotion list. Dentro do promotion list, vou criar aqui list.js, import react, from react, const
promotion list. Export the full promotion list. Aqui eu vou colocar is loading ou só loading, para indicar se está carregando ou não. E eu também quero receber as minhas promotions. Então, promotions vai ser um array. Então, eu vou colocar aqui, se tiver com loading, eu quero que retorne uma div. Dentro dessa div vai estar escrito carregando. 3 pontinhos. Caso contrário, ele vai simplesmente retornar uma div. Dentro dessa div, a gente vai fazer o promotions.map. E a gente vai copiar o que está ali dentro desse... A gente vai copiar exatamente o que está aqui, ó. Pronto. E aqui a gente vai dar um name para ele de class name de promotion list. Pronto. Salvar. Vou criar um novo arquivo, um list.css, .promotion list. Então eu já coloquei aqui nossa promotion list. O que eu tenho que configurar o estilo é que eu quero que todos os promotions cards que estejam dentro da promotion list, que eles tenham uma margem bottom. Então eu vou colocar aqui .promotion card. Vou colocar um margem bottom e vou colocar de 20 pixels, desculpa. E lembrando que para funcionar eu tenho que fazer um import do arquivo list.css. Então, configurado aqui esse componente, né, eu tenho que utilizar ele, importar ele lá dentro do search. Então, eu vou importar aqui, posso até duplicar esse cara aqui, vou fazer um list. O card vai aqui para o list, que a gente vai importar, pronto. Aqui dentro do list a gente está importando promotion card, que a gente está utilizando aqui. E aqui a gente está chamando o promotion list, que a gente vai passar aqui. Promotion list. Para ele eu tenho que passar as promotions. Eu vou passar um loading por enquanto para ele. Basicamente o load significa se não tiver promotions. Se não tiver carregadas promoções, ou melhor, a gente está iniciando com um array vazio, né? Então sempre a gente vai ter as promoções, só que vai ser um array vazio. Então se eu não tiver promotions.length, ele vai estar carregando. Isso aqui pode dar alguns problemas, porque pode ser que a gente faça uma pesquisa e retorne um array vazio, né? Mas a gente vai melhorar esse controle de estado depois. Então eu vou salvar aqui. Ele já está funcionando a nossa busca e ele também está funcionando esses dois states aqui. Se eu atualizo, ele já está colocando carregando e depois traz o nosso state ali com realmente os nossos resultados. Então, nesse vídeo de hoje, a gente viu como é que a gente pode apresentar diferentes estados para quando a gente tem o dado ou quando não tem esses dados. A gente aprendeu como é que a gente utiliza o UseEffect para fazer a nossa busca de fato, toda vez que altera o valor do input. E a gente também corrigiu alguns dos nossos estilos da listagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm algum feedback para a gente, é só deixar aí nos comentários, que a gente fica super contente quando a gente recebe aí o feedback de vocês, ver vocês interagindo com a gente. Teve incríveis feedbacks já referente aos nossos vídeos, às nossas aulas, e a gente tem ficado bem feliz com o resultado que isso está gerando. Muito obrigado por acompanhar o vídeo e ficar até o final aqui do vídeo com a gente, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!